Olá, boa noite. Começamos mais um programa Papo Sério, hoje recebendo o presidente da Companhia Energética de Roraima, SER, Augusto Iglesias. Boa noite, seja bem-vindo ao Papo Sério. Boa noite, Elismar Ramos. Boa noite a todos os telespectadores da TV Ativa, do programa Papo Sério. Muito bem, nós vamos começar com um assunto um pouco intrigante. O TCU anunciou há poucos dias que vai investigar o motivo de o Tesouro Nacional ter dado aval para alguns empréstimos com alguns estados que já estavam em situação financeira difícil, que possivelmente dariam um calote futuramente. E aí cita Rio de Janeiro e Roraima. E no caso específico de Roraima, eu estive conversando com o ex-secretário estadual de Fazenda, Assis Pereira. Ele declarou ao blog Fato Real, que eu sou o editor, que a gestão anterior contraiu cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais de empréstimos, dos quais 600 milhões seriam para a SER, para sanear a SER, né, no processo de federalização. Mas o que chamou a atenção foi que ele disse que um estudo feito por ele, um levantamento feito por ele, de que ele acabou descobrindo que não existiam indícios de que esses recursos, esses 600 milhões que foram para a SER, teriam sido usados, né, efetivamente da forma como deveria ter sido. O senhor, como presidente da SER, também tem dado entrevista dizendo que a SER hoje está com uma dívida milionária aí nas costas para pagar. Como é que está realmente essa situação, presidente? Realmente, teve esse empréstimo de 600 milhões com a finalidade de preparar a SER, sanear a SER para o processo da federalização. Teve o contrato assinado por todas as autoridades, Eletrobras e tal, e a SER entrou num processo de federalização. Até a gestão da empresa se tornou compartilhada juntamente com a Eletrobras, sendo que o presidente do Conselho de Administração era indicado pela Eletrobras, o presidente da companhia, da SER, era indicado pela Eletrobras e mais um diretor. E os outros diretores, indicação do governo do estado. O processo estava em andamento, o recurso entrou, não se sabe ao certo por que não foi saneada as dívidas da empresa. E, resumindo, a federalização não aconteceu. Isso deixou a SER numa situação difícil, porque era para ser federalizada, o recurso veio, o Estado paga já a parcela desses financiamentos via o FPE. Que é descontado em fonte, né? Descontado em fonte, não tem nem a opção de pagar ou não, é descontado em fonte. E nós estamos com a empresa nessa situação difícil, muito difícil, onde a nossa concessão em agosto foi negada pelo Ministério das Minas e Energia, por sugestão da ANEEL, e em seguida o processo de gestão compartilhada para a federalização se encerrou. Então sobrou para o Estado todo esse ônus, a empresa não foi federalizada e nós com essa preocupação com o patrimônio da empresa e com a preocupação ainda maior quanto aos funcionários. A SER deve ter em torno de 700 funcionários, ela está instalada em todas as localidades do estado, em 50 comunidades indígenas, no Baixo de Rio Branco, umas 25 comunidades, e a SER ela não tem a visão de só lucro, ela tem a visão de elevar energia para a população e para os consumidores do estado de Roraima. Como foi que chegou a essa situação, presidente? Foi em função dessa... Falta de gestão? Isso eu ia te dizer. Foi em função dessa gestão compartilhada. Teve diretores indicados pela Eletrobras, presidente do conselho, e que não tinha talvez o conhecimento do Estado e não tinha o comprometimento
com o Estado e com a população do Estado. São gestores que a gente até não entende como conta pela qualificação profissional, levaram a empresa a essa situação. Mas isso deve estar sendo apurado para, de alguma forma, responsabilizar os responsáveis por ter deixado a empresa chegar a esse ponto? Sim, foi feita auditoria, antes da minha gestão. Eu estou na empresa há 2 meses e 18 dias. Gestões anteriores fez a auditoria, encaminhou aos órgãos reguladores e está sendo apurado, realmente, para tentar entender o que aconteceu e o que levou a empresa a chegar a essa situação. Esse volume de 600 milhões de reais que o Estado tomou como empréstimo ajudou a piorar a situação da empresa, ao invés de melhorar? Teve por parte desses recursos, certos pagamentos que foi proveitoso para a empresa. A empresa, por exemplo, devia para a Eletrobras, Petrobras, essas partes foi paga. E o restante está em auditoria para ver qual a finalidade que teve parte desses recursos. Como tem um restante também na faixa de 82 milhões, mais ou menos, que não foi tomado. Parou a gestão compartilhada, parou a federalização e esses recursos ficaram sem ser tomados pelo governo do Estado. Bom, a Assembleia Legislativa aprovou recentemente um crédito suplementar no valor de 8,9 milhões de reais para a SER. Esses recursos já foram liberados? De que forma vão ser utilizados? O Elismar Ramos, a SER hoje, a arrecadação dela é muito pouca. Devido a essa gestão, ela diminuiu muito, ela tinha em torno de 4 milhões de arrecadação. Após essa gestão, ela chegou a cair para 1 milhão e 600. Então, esse orçamento aqui que você fala, que a Assembleia aprovou, é devido o Estado ter que bancar parte das despesas da SER. O Estado, como acionista majoritário, que banca parte da despesa da SER. Esse recurso é do orçamento do Estado? Do Estado, tipo assim, folha de pagamento, quem paga é o governo do Estado. Diesel para as comunidades indígenas, para o Baixo Rio Branco, é o Estado quem banca. E os recursos da SER, a gente dá prioridade para diesel para os municípios onde não está interligado, como é o caso do Amajari, como é o caso de Normandia, Uiramutã, Comptão, Surumú, é bancado pelo recurso próprio da empresa. E para manter toda a estrutura da empresa, diárias, enfim, toda a despesa da empresa é bancada com arrecadação própria e com a ajuda do governo do Estado para que a empresa torne viável e consiga manter o atendimento aos consumidores de todo o Estado. Nós estamos conversando hoje com o presidente da SER, Augusto Iglesias. A gente volta no próximo bloco para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o presidente da SER, Augusto Iglesias. Bom, presidente, como é que está a questão das obras da SER no interior? A SER hoje tem bastante obras inacabadas, né? O governo anteriores licitaram várias obras e, infelizmente, essas obras estão inacabadas, causando um prejuízo muito grande para a SER. Nós temos, por exemplo, a subestação do Sucuba, que foi licitado no governo anterior e até hoje a gente, por mais que procura conversar com as empresas para a conclusão da obra, a gente não está conseguindo êxito. E isso nos dá prejuízo, porque a subestação do Sucuba, nós temos uma emenda parlamentar de bancada para levar energia Sucuba ou Amajari. O Elismar, para você entender, o Amajari hoje, a SER banca só de óleo diesel para manter
todo o município do Amajari R$ 700 mil. Mensais. Mensais, em torno de 7 mil litros de diesel por dia. Nossa. Se essas obras tivessem sido concluídas, a subestação de Sucuba tem o dinheiro de emenda de bancada para interligar Sucuba ao Amajari, a SER não tinha necessidade de estar gastando esses recursos todos. Isso fora o aluguel do grupo gerador do Amajari, que é em torno aí de R$ 200 mil. Então, essas obras inacabadas dão um prejuízo muito grande para a sociedade do estado de Roraima. Nós temos a subestação do Bonfim. Além da população do Bonfim, Normandia, ter um serviço que não é de boa qualidade, essa obra não foi concluída. Essa obra foi feito um adiantamento financeiro na época e a gente tem dificuldade até de conversar com os gerentes, com os engenheiros dessa empreiteira. A gente em negociações, a gente até propôs que a saída talvez seja uma saída jurídica por fazer a rescisão do contrato com essa empresa, a segunda colocada concluir, ou até mesmo a própria SER, que tem capacidade técnica, tem estrutura, concluir essa obra. Porque aí a gente estaria levando aos consumidores do Bonfim, de Normandia, um serviço de energia elétrica de alta qualidade. E, infelizmente, não podemos estar levando, devido ao contrato existente com essa empresa que não faz a obra, abandonou a obra e temos que achar uma saída, que nessa altura eu acho que a saída é uma saída jurídica para que ocorra a rescisão do contrato e ou a segunda colocada ou a própria SER vai lá e conclua e para que a gente possa fornecer um serviço de qualidade tanto para os consumidores do Bonfim como Normandia, que também dá uma despesa altíssima para a SER, porque em Normandia nós temos grupo gerador alugado e o consumo do diesel. E tem os produtores de arroz lá do Bonfim, que tem uma carga elevada e precisam da energia. Eles precisam de uma energia de qualidade para fazer a irrigação do arroz. São produtores que geram emprego e a gente entende que eles precisam de uma energia de qualidade para poder trabalhar, produzir e gerar emprego. Então a gente fica amarrado, devido a esses contratos, de obras inacabadas, obras cujos contratos foi feito em governos anteriores e que a gente está nesse trabalho para conseguir realizar, concluir essas obras, para que a população possa ter um serviço de energia confiável e de qualidade. Quando o senhor fala em obras inacabadas, é o caso de, por exemplo, o empreiteiro ter recebido o valor total e não ter concluído a obra? É isso? Vamos dizer assim, Velismar, não digo total, mas recebeu parte do pagamento e abandonou a obra. E por mais que a gente procura contato, diálogo com esses empreiteiros, nós estamos em dificuldade para que eles entendam que tem que concluir a obra. Eu sei. E eles cumpriram o contrato, como também a SER, o Estado, cumprir com a parte financeira. Mas o que eu quero dizer é que a parte financeira, em certos casos, está muito à frente da parte física da execução da obra. Entendi. Bom, o senhor falou no Amajari, eu queria também voltar um pouco dessa questão aí. O deputado Marcelo Cabral tem cobrado muito da SER no plenário da Assembleia, inclusive convocou o senhor para ir lá na Assembleia falar dessa questão. Qual é exatamente o problema ali na Amajari, presidente? O problema é a subestação do Sucuba, que não foi concluído, que era para estar concluída há 3, 4 anos atrás. É uma desses casos de obra inacabada. E a linha de transmissão que tem emenda de bancada para fazer a ligação. Que não foi liberada ainda, né? Não foi porque a Suframa exigiu que só libera o dinheiro para a linha de transmissão após concluir Sucuba. Porque a Suframa entende que se libera a linha de transmissão e não conclui a subestação, vai ficar mais uma obra começada ou concluída sem estar sendo utilizada 100%, que é a transmissão de energia. E sob o Amajari, tinha um grupo gerador de uma empresa
que não realmente era um grupo de geradores sucateados, antigos, que não tinha condições de prestar um bom fornecimento de energia. Após eu ter assumido, nós recebemos um contrato com essa empresa, contratamos grupo gerador novos. Hoje a Majari não tem mais problema quanto à geração de energia. Muitas vezes o que pode acontecer na Majari, como é o recurso para a compra do diesel é da SER, e principalmente quando vem feriados, que está tendo muitos feriados nesses últimos dias, a compra do diesel é feito pagamento à vista. E tem feriados, de sábado e domingo, e muitas vezes, quando tem esse feriado, não tem arrecadação. Como os pagamentos para a Petrobras tem que ser à vista, aí o Rio de Janeiro autoriza Caracaraí a entregar o combustível. E o que aconteceu há uns 10 dias atrás, falta de energia, mas não foi também em longa escala, e nem por problema de grupo gerador. Foi realmente por falta de recurso da empresa em comprar o diesel em tempo hábil para que não faltasse diesel na Majari. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a relação da SER com as comunidades indígenas e também sobre a sua viagem a Brasília para ver esse relacionamento com o Ministério de Minas e Energia. A gente volta em 1 minuto. Não saia daí, é 1 minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o presidente da SER, Augusto Iglesias. Presidente, voltando nessa questão das obras inacabadas, é o caso de Jatapu também? Sim, o Jatapu é outro caso de obra inacabada. Ela foi construída no governo Otomar. Na época, a demanda, 2 turbinas atendia o sul do estado, mas ficou tudo pronto para, quando a demanda aumentasse, fosse instalado outras 2 turbinas. E foi feito um financiamento via BNDES para a revitalização do Jatapu. Nesse projeto de revitalização estava a construção das outras 2 turbinas. Essas 2 turbinas foram instaladas e as turbinas antigas foi desmontada para reparar, que estava em uso há mais de 20 anos, e os eixos dessas turbinas foi para Curitiba, para enchimento, e até hoje não voltou. Nossa. E a subestação elevatória do Jatapu também tem que concluir. Então, o Jatapu poderia estar gerando hoje 10 megawatts. É a capacidade dela, né? É a capacidade dela, que atende em torno de 60% do consumo de energia do sul do estado. Então, a SER estaria gerando energia dela própria e pondo no mercado e recebendo por essa energia. Infelizmente, essas obras ainda não foram concluídas, só está gerando 2 mega e tendo um potencial para 10, e por pouca coisa, que o Jatapu falta pouca coisa para concluir, a gente ter o potencial de carga, e com isso também onde a SER leva prejuízo. Porque se nós temos a energia e não estamos gerando por falta de conclusão dessas obras, nós temos que comprar da Eletrobras a energia. Então a gente deve estar tendo, só pelo Jatapu não estar operando na sua plenitude, estamos perdendo aí, deixando de ganhar em torno de R$1 milhão, e a gente tendo esse potencial para atender o sul do estado. Esse caso do Jatapu tem alguma solução a curto prazo? Das obras inacabadas, é a que está mais evoluída em termos de negociação com a empresa. Eles procuraram nós estamos conversando, e está muito próximo de essas obras ser resolvida, e são questão de 3 meses concluiria Jatapu, e Jatapu vinha a funcionar na sua plenitude. Bom, eu queria saber agora, presidente, como é que está a relação da SER com as comunidades indígenas? A SER, ela se aproximou muito das comunidades indígenas, porque os indígenas são bem informados, esclarecidos,
E ele sabe que a privatização do setor elétrico no Estado não vai ser benéfica a eles, porque a empresa da iniciativa privada, ela visa lucro. E as comunidades indígenas, ela não dá esse lucro. E a SER, mesmo não tendo lucro, a governadora repassa o dinheiro para o combustível e a gente atende. Não é o atendimento que a gente gostaria de dar às comunidades indígenas, porque ocorre atraso de compra de diesel, muitas vezes o grupo gerador deles dá problema, a gente tem um tempo para recuperar, mas eles sabem que se entrar a iniciativa privada vai ser muito difícil a situação do fornecimento de energia para as comunidades indígenas e são nossos aliados para lutar junto ao ministro de Minas e Energia para que a SER continue com essa concessão para poder estar levando esse trabalho a todo o Estado, porque a SER não faz distinção, ela atende todos os 14 municípios do Estado, todas as comunidades indígenas e também os ribeirinhos do Baixo Rio Branco. As últimas atendidas agora foi Pacaraima, né? Foram 10 comunidades atendidas lá. Tá, deu aquele problema de Pacaraima, de interditar a estrada, vieram 10 lideranças lá de São Marcos, comigo na presidência, eles entenderam a nossa situação e nós já mandamos diesel, não só para eles, como para todas as comunidades do Estado e também lá para o Baixo Rio Branco. Que muitas vezes o diesel não se torna tão caro, mas como o transporte. Para o Baixo Rio Branco, que a cota de combustível Baixo Rio Branco é 80 mil litros, nós temos que alugar balsa para poder mandar esse diesel, que se torna caro para a SER, mas mesmo assim o governo do Estado e a SER prestam esse serviço, mesmo não dando lucro. Como é que está a relação da SER, governo do Estado, com o Ministério de Minas e Energia? O senhor está indo a Brasília agora para tratar dessa questão, né? A concessão seria até janeiro, se não me engano. A SER já conseguiu ampliar esse prazo? Como é que está essa questão? A governadora, ela procura uma saída contra a concessão. Ela já teve várias vezes com o ministro de Minas e Energia. Eu também já tive com o ministro. Nós estamos com uma audiência marcada com o ministro de Minas e Energia para a semana que vem, onde irá a bancada de senadores que dá apoio ao governo, a bancada de deputados federais, comunidades indígenas, o sindicato dos urbanitários, que é muito preocupado com a demissão, caso a SER perca a concessão. Então, a sociedade do Estado está muito preocupada com o fim da concessão da SER. A SER é uma empresa que tem 47 anos de idade. Então, ela atua em todo o Estado. Os funcionários da SER são competentes, são especializados no fornecimento de energia. Caso perca a concessão, vai virar um problema social. E isso que a gente está levando ao ministro, e o ministro já entendeu essa situação. Então, ele está procurando achar uma saída que não seja tão ruim para o Estado e para os funcionários da SER. O senhor já, nessas idas anteriores, só para finalizar o programa, eu queria saber do senhor, o senhor já solicitou a liberação de 135 milhões para o setor elétrico do Estado. Existe uma perspectiva da liberação desse dinheiro? Viu, Verismar Ramos? Todo esse combustível que a SER gasta, por ser um sistema isolado, o Roraima, nós temos direito de ser restituído. Dessa gestão compartilhada, esses dados desses consumos não foi transmitido para a ANEEL, que é a agência reguladora, e não tivemos direito de receber esse dinheiro de volta. A questão de uns 20 dias atrás, eu estive com o presidente da ANEEL, juntamente com senadores, deputados, para pleitear ao presidente da ANEEL que atenda a nossa reivindicação, que ele receba esse nosso pleito de analisar esse crédito que nós temos
de recursos que o Estado e a SER gastou na compra dos combustíveis e analisar e que seja aprovado, para que a gente tenha, é um direito que a SER tem, que ele reconheça esse direito através de dados técnicos e conceda esse crédito que a SER tem, que nós temos aprovado e reconhecido já pela ANEEL em torno de 24 milhões. Não temos acesso a esse dinheiro porque nós estamos inadimplentes aos sistemas setoriais. Exemplo, SER deve para a Eletrobras. Então nós temos o crédito, 24 milhões já reconhecido e 110 milhões que nós estamos pleiteando e não temos acesso porque estamos inadimplentes. Então o que eu propus ao presidente da ANEEL? Mesmo acertando inadimplente, como já aconteceu para outro estado, que a gente faça encontro de contas. Acerta em crédito 130 milhões, devemos para a Eletrobras, que faça encontro de contas e que a gente pague a Eletrobras. E com isso a gente sai da lista dos inadimplentes do Banco Central, do CADIM. E a SER se tornaria uma empresa sem restrições, o que abriria um leque de opções para a SER continuar trabalhando. Muito bem, nós queremos agradecer então a sua presença aqui no Papo Sério e dizer que estamos abertos para que o senhor retorne em outra oportunidade, assim que necessário, que haja algo mais para se falar em relação à empresa. Elismar Ramos, a gente que agradece essa oportunidade que você nos deu. A SER é uma empresa que tem uma gestão transparente e a gente, como administra uma empresa pública, nós temos que estar prestando conta dos nossos atos à sociedade e do Estado. Muito bem, nós recebemos hoje o presidente da Companhia Energética de Roraima, SER, Augusto Iglesias. Nós queremos agradecer a sua audiência e convidar que nos assistam no próximo programa. Até lá e boa noite.